Chegou agora? Rola a iniciativa então! Hoje a gente vai falar de uma magia que foi muito comentada: conjurar monstro. Eu fui um pouquinho resistente de falar dela, mas hoje a gente vai soltar o monstro da jaula aqui no... Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro! Bom, a ficha técnica dela é execução, uma rodada completa, o alcance é curto, o efeito é uma criatura que é conjurada e a duração é sustentada, ou seja, você precisa pagar pontos de mana para manter ela durante as rodadas. 1 ponto de mana por rodada você precisa fazer. E o que essa magia faz? Ela vai conjurar um monstro do tamanho pequeno. E por que eu tive uma certa resistência? Essa resistência minha veio aí do D&D 3.5, né? Que você tinha o invocar criaturas. E aí vinha sempre uma criatura bem mais ou menos que não servia para muita coisa, né? E como você tinha que decorar um certo número de magias, você gastar decorando aquela, que pode ser que você não usasse para nada, acabava que eu não gostava de pegar, era uma opção minha. Nunca achei ela grande coisa, por assim dizer. No Tormenta 20, ela melhorou, tá? É uma magia mais forte. Mas ela ainda vai ter uma polêmica que a hora que eu falar algumas coisas, que certeza que vai dar uns comentários ali na parte de baixo. Mas faz parte do RPG, né? Todo mundo tem o direito de falar, beleza? Manda ver. O que você achar, você coloca lá, só mantendo aí, né, o bom humor e a conversa normal. Então o que ele faz? Você vai invocar um monstro que você pode escolher a forma dele. Ele é do tamanho pequeno, tudo mais, ou qual monstro você quer invocar. Porque ele vai ter características físicas, ele não vai ter que ser pego no livro do monstro ou coisa assim para ver o que ele faz. E ele não é um monstro de verdade, na verdade ele vai tomar a forma, mas ele é feito de energia mágica. No momento de você invocar, você vai ter que escolher qual é o tipo de dano que ele dá, se é corte, impacto ou perfuração. Seria como se ele atacasse com uma arma, ou então uma arma natural, um bico, uma garra ou coisa parecida. Lógico, pode ter um pouco de criatividade nesse momento? Pode, essa criatividade pode servir para alguma distração de repente, claro, vai depender um pouquinho aí a última palavra do mestre ou conforme a mesa aí de vocês rola, mas é possível sim fazer. Quando esse monstro é destruído, ele simplesmente desaparece num brilho, né? Como se sumisse no ar, assim, não deixando nada para trás. Então mesmo que você crie ele com equipamentos, com espada, coisas assim, não vai ficar nada disso, ela vai sumir automaticamente porque todo equipamento dele é feito disso, né? Além de você não poder fazer equipamentos muito complexos e coisas desse tipo. Seriam equipamentos mais simples que fariam parte ali da forma dele, que seria uma arma ou coisa assim. Você escolhe o ponto que ele vai surgir dentro do alcance curto, tá? E ele começa a agir no seu próximo turno, na sua iniciativa. O monstro tem deslocamento 9 metros e pode fazer uma ação de movimento por rodada. Então ele tem 9 metros para se deslocar toda a rodada e ele funciona na iniciativa junto com você, então no mesmo momento. Por que isso? Porque você pode usar uma ação padrão sua para dar uma das seguintes ordens: para se mover, e aí ele se move novamente mais 9 metros, ou o dobro, né, do deslocamento que ele tá, tem melhoria que muda esse deslocamento. Atacar, que daí é realizar um ataque, ele faz um ataque corpo a corpo, tá? Então por isso que não dá para criar com armas à distância ou coisa assim. Então teria que ser arma corpo a corpo, e o dano dele é 2 de 4 mais 2, e o ataque acerta automaticamente. E o terceiro comando que você pode dar é lançar magia, e aí o ponto de origem da magia fica sendo o próprio monstro. A magia precisa ser de ação padrão ou menor, tá? Não pode ser uma magia de ação de rodada completa. Você poderia, por exemplo, descarregar toque chocante por ele, então evitaria que você tivesse que se aproximar. Ou ele pode cuspir bola de fogo. Você poderia invocar a magia bola de fogo e aí fazer uma graça, como se ele estivesse cuspindo, tá? Um ponto importante dessa magia: você só pode invocar uma criatura por vez, então não daria para você usar essa magia e depois na rodada seguinte usá-la novamente para invocar outro monstro. E você ter, por exemplo, o poder que permite você ter 2 magias sustentadas ao mesmo tempo.
Se você não sabe do poder que eu tô falando, eu falei de um vídeo sobre todos os poderes gerais aí mágicos. Então dá uma conferida, eu vou pôr aqui em cima para vocês, beleza? E aí você me pergunta, mas é um monstro, o que ele consegue fazer? Ele tem alguns atributos como força e destreza determinados, dependendo do tamanho, aí você confere na magia, e ele tem pontos de vida. Quando ele é pequeno, ele tem 20 pontos de vida, e a defesa dele é nula. Todo ataque contra ele acerta automaticamente. O teste de reflexo ele faz com o seu reflexo, tá? Se precisar. E ele é totalmente imune a ataques que exigem testes de fortitude ou vontade. Simplesmente porque ele não tem um corpo físico para ter que aguentar, né, através da fortitude, e ele também não tem uma mente onde possa ser afetado magias desse tipo, por exemplo. Então ele também não tem como fazer um teste de vontade. Aí a gente tem agora as melhorias, e são várias, tá, pessoal? Então, um pouquinho de paciência aí. Você tem, por mais 1 PM, o monstro ganha deslocamento de escalada ou natação. Você escolhe entre eles. Igual o seu deslocamento terrestre, ou seja, se você quiser que o monstro escale, ele vai escalar os 9 metros ali que ele tem direito na parte básica. Se você tiver usado uma melhoria para movimento, ele também vai poder estar fazendo esse deslocamento, ou de escalada ou nadando. Por mais 1 PM, você aumenta o deslocamento em 3 metros. Também por mais 1 PM, você pode mudar o tipo do dano, e aí o monstro dá dano por ácido, fogo, frio ou eletricidade. Então deixa de ser corte e perfuração e passa a ser um desses elementos. Por mais 2 PMs, o monstro ganha percepção às cegas, tá? Igual o poder mesmo. Por outros 2 pontos de mana, você pode aumentar os pontos de vida em mais 10 pontos de vida conforme a categoria, tá? E o que isso quer dizer? O pequeno ganha mais 10 pontos de vida por pontos de mana por cada 2 pontos de mana que você gastar. Se ele for médio, ele ganha mais 20. Se ele for grande, mais 30 e assim por diante. Aí tem outra melhoria por 2 pontos de mana, que você vai aumentar o tamanho dele para médio. Aí vai subir a força e a destreza dele. Já vai automaticamente aumentar os pontos de vida dele para 45 pontos de vida, então já fica mais difícil. E ele dá um dano de 2 de 6 mais 4, então ele já começa a dar um daninho aí mais perigoso, tá? E o deslocamento dele muda para 12 metros, ou seja, ele consegue já chegar até um pouco mais longe. E aí, por mais 2 pontos de mana, haja ponto de mana, né, pra gastar nessa magia, mas tudo bem. Por mais 2 pontos de mana, o monstro ganha resistência 5 a 2 tipos de dano, tá? Você vai ter que escolher esses 2 tipos. Por exemplo, impacto e fogo, ou frio e ácido, tá? Você escolhe qual tipo que você quer. Por mais 4 pontos de mana, fica aí que não acabou, pessoal. Se vocês estiverem gostando aí da magia, deixa um like pra gente, tá bom? Mas por mais 4 pontos de mana, ele vai ganhar uma ação nova. E qual é essa ação nova? É arma de sopro. Você pode fazer com que ele dê um sopro no estilo do seu ataque. O monstro causa dano conforme o dano que você escolheu. Um cone de 6 metros e tem direito a fazer um teste de reflexo para diminuir a metade, tá? Esse dano. Só que o seu dano, dependendo do tamanho do monstro que você escolheu, ele vai dobrar em relação ao que você tinha, tá? Então ele dobra o pequeno, dobra o médio e assim por diante. Você tem que olhar qual é o tamanho do monstro que você colocou lá. O próximo melhoramento exige que você já seja de segundo círculo, porque ele custa 5 pontos de mana extra e o monstro passa a ser grande, tá? Ele tem um total de 75 pontos de vida e causa 3 de 6 mais 7 de dano. Aí o próximo melhoramento é por mais 9 pontos de mana, você pode fazer com que ele tenha voo, igual ao deslocamento dele, já que você tem como se ele fosse terrestre. Por mais outros 9 pontos de mana, dificilmente a gente vai conseguir usar tudo ao mesmo tempo, né? Porque consome ponto de mana pra caramba aqui, né? Você vai ganhar imunidade a 2 tipos de dano, então ele fica bem mais perigoso, né? Essa magia invocada por magos de níveis mais altos, eu acho que ela é bem mais útil do que quando você invoca ela por níveis mais baixos. Ela pode ser bastante útil nesse lado, por ter monstros maiores, com imunidade, com voo, isso aí tudo pode afetar bastante a utilidade dele.
mas logo no início, pequeno, eu ainda tô mais ou menos. Mas ele tem a sua utilidade, é uma magia legal de se usar, evitaria que você entrasse num combate direto. E sendo mago é sempre uma vantagem, vamos falar bem a verdade. Aí o próximo já é para aquele cara que tem acesso ao quarto círculo, porque por mais 9 pontos de mana novamente, você pode passar ele para enorme. Repara que você não precisa pagar pontos por cada categoria que você vai invocar. Não quer dizer que eu invoco ele pequeno, então eu tenho que pagar ele do médio, pagar o do grande para daí chegar no enorme. Não, você vai pagar direto 9 pontos de mana e ele vai passar direto para a categoria enorme. Aí ele já tem 110 pontos de vida e causa 4 de 6 mais 11 de dano, com 15 metros de deslocamento, e ainda ele tem um alcance de 4,5 metros, ou seja, ele consegue atacar ainda os inimigos a uma certa distância, ele não vai estar totalmente corpo a corpo. O que isso quer dizer? Que se seu inimigo estiver atacando apenas com arma corpo a corpo, não consegue acertar ele, a não ser que se desloque até próximo, né? Ele, como eu falei, exige quarto círculo. E aí, finalmente, a última melhoria, né, da magia, a gente tem aí, para quem tem acesso ao quinto círculo, por mais 14 pontos de mana, você consegue invocar ele do tamanho colossal. Ele vai ter 180 pontos de vida, o deslocamento continua sendo 15 metros e o ataque passa a causar 6 de 6 mais 15 de dano, com 9 metros de alcance. Então assim, ele consegue atacar até bem de longe, né? Ele na verdade fica até perigoso, porque ele consegue acertar, por exemplo, um inimigo seu a 9 metros de distância e se deslocar 9 metros, né? Ou seja, o inimigo nunca conseguiria chegar próximo dele, né, nesse momento. Teria que ter aí um movimento mais estratégico para conseguir alcançá-lo. Então ele fica aí bastante perigoso para magos de nível mais alto, onde também ele pode torrar um pouco mais de pontos de mana aí para poder estar invocando a magia. O ponto que eu vou colocar aqui, que pode dar uma discussão aí sobre pode ou não pode, e aí, vou ser bem sincero, fica bem a cargo do mestre de cada mesa fazer se vale ou não, tá? Não tô aqui para falar o que é certo, o que é verdade, porque de repente vem o autor do Tormento e fala que eu tô errado. Então, ele diz que você tem que gastar uma ação padrão sua dando a ordem para ele atacar. Então você não poderia atacar ao mesmo tempo, tá? Na rodada você poderia ainda se deslocar, mas você não poderia fazer uma ação de ataque ou invocar outra magia. Nesse ponto eu acho que você fica um pouco preso, tá? Não que você não poderia, você poderia, por exemplo, naquela rodada não utilizar ele, né? E estar invocando uma outra magia que não fosse sustentada, por exemplo. Você poderia também usar de usos criativos, como você pode meio que moldar o monstro, você poderia até usar isso como uma distração ou coisa parecida. Se você precisasse entrar num lugar, poderia fazer como se ele chegasse ali, fosse um monstro da mesma tribo e o pessoal acabava indo lá para falar com ele, e ele, lógico, ele não vai responder, mas, né, você poderia usar para distração e passar pelos guardas, por exemplo, poderia pôr ele para lutar enquanto você passa, coisas desse tipo, tá? É uma magia legal, uma magia bacana, você tem como aproveitar bastante, sim, tá? E deixa aí nos seus comentários o que você acha, se você acha que ela deveria poder atacar sozinha e você poder fazer sua ação. Fica à vontade, galera, o espaço é seu, tá? Quem ficou até aqui com a gente no final, não se esquece de dar aquela força, se inscrever no canal aqui, dá uma clicadinha no botão aí, dá uma ajudinha pra nós. E a galera que já tá inscrita e vem acompanhando a gente, muito obrigado mesmo. Tá muito bacana acompanhar vocês e com certeza a gente tá trocando várias ideias e eu tô aprendendo muito com cada um de vocês, tá bom? Então, espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!